Olá, Jorge. Olá, torcida coral. Só um ajustezinho, Jorge. Eu sou torcedor, advogado, mas não sou conselheiro. Não estou conselheiro do Santa. Era da gestão passada, mas nessa, como eu era chapa de oposição, à época não faço parte do conselho. Mas estou à disposição aí para esclarecer algumas dúvidas, já que tenho me interessado bastante sobre o tema. Até que ponto essa renúncia de Dr. Bartolomeu Bueno pode influenciar no projeto? Jorge, eu acho que de forma positiva, por incrível que pareça. A gente tem tido informações, né, públicas aí de que o Dr. Bartolomeu era contra o formato que vinha sendo proposto para a SAF, e a renúncia dele, acho que inclusive em razão do entendimento diverso da grande parte da torcida, né? Acredito que mais de 95% da torcida era a favor da SAF do modelo que foi proposto, né, com o envolvimento do Arruda. Eu acho que isso não foi bem recebido pelo Dr. Bartolomeu. Ele achou por melhor renunciar, o que para fins de prosseguimento da SAF eu entendo que terminou sendo benéfico. Na sua opinião, qual a melhor opção para o Santa? Fazer uma cessão de uso do estádio por determinado tempo com renovação ou passar o estádio em definitivo para a SAF? Jorge, eu estou muito tranquilo quanto à cessão definitiva do estádio, né? Passar em definitivo, por razões muito práticas, né? Eu vou a campo, tenho 43 anos, então há pelo menos 35 aí vou a campo todo jogo praticamente. A torcida vai a campo todo jogo e quem sofre, quem precisa de dignidade ao ir a campo é o torcedor. E o patrimônio com o Santa Cruz é inadministrável, né? A gente tem um passivo inadministrável. O Arruda é muito grande, demanda muita manutenção, e para fazer uma manutenção naquela magnitude, a gente entende que só com investimento pesado de quem trabalha com futebol com profissionalismo. E o profissionalismo, hoje em dia, a gente só tem uma saída, que é com a SAF, porque o modelo associativo, na minha concepção, já mostrou-se ineficiente e a gente não pode ficar para trás nesse momento tão importante. E essa questão de que o estádio foi construído em terreno da prefeitura, como fica? Jorge, já se sabia dessa situação do estádio, né, do terreno. Foi uma cessão, salvo engano, de 1952 da prefeitura, mas na proposta vinculante lá em janeiro ainda desse ano, já se sabia disso e se colocou a condicionante de que a cessão definitiva somente ocorreria em havendo alteração da legislação municipal. Então não teve nenhuma mudança nesse cenário. A proposta continua a mesma, né? O contrato vinculante foi assinado, foi analisado pelo jurídico de ambas as partes, tanto do Santa Cruz como dos investidores da SAF, assinaram um contrato vinculante, e o contrato vinculante está sendo evoluído no mesmo formato que foi proposto lá em janeiro, sem nenhuma alteração. Então não se vê nenhum empecilho quanto ao prosseguimento desse rito, vez que, uma vez transferido para o Santa Cruz em definitivo através de legislação municipal, aí sim o Santa Cruz teria que transferir para os investidores, para a SAF, né? Na verdade, o Santa Cruz não transfere a integralidade, ele continua sócio da SAF, ele continua com 10%, então ele integralizaria aquele patrimônio, Arruda, na constituição da Sociedade Anônima do Futebol do Santa Cruz. Então eu não vejo isso como nenhum impedimento para o prosseguimento do feito, vez que condiciona a sessão definitiva à alteração da legislação municipal. Quer dizer, como advogado, o senhor não vê essa questão do estádio ser construído no terreno da prefeitura ser impasse para passar em definitivo para a SAF? Não vejo não. Como disse, é uma condição prevista na proposta de que a transferência definitiva para a SAF só se daria mediante alteração da legislação municipal. Então seria um rito legalmente previsto e daí não teria nenhum empecilho para o prosseguimento. Doutor João Marcelo, qual a importância de um parecer favorável do Conselho Fiscal e aprovação do Conselho Deliberativo sobre o projeto, se quem vai decidir é o sócio na Assembleia Geral, pois não? Pois é, Jorge, é uma situação bem interessante. Vamos lá. Não sei se você se recorda, mas em maio de 22, salvo engano, foi no Dia das Mães ainda, houve uma assembleia que foi até objeto de judicialização, uma Assembleia Geral Ordinária que foi de iniciativa do antigo presidente Antônio Luiz Neto, que ele previa ali naquela Assembleia Geral, eram alguns pontos. Um deles era que o presidente do Executivo
teria autonomia para deliberar sobre a SAF, ou seja, seria uma canetada de uma pessoa do presidente do executivo para deliberar sobre a aprovação da SAF ou não. O outro ponto, salvo engano, foi o retorno da comissão patrimonial, que na gestão anterior a que eu estou mencionando tinha virado uma diretoria e aí voltou a ter uma comissão patrimonial independente. Tá? E daí foi aprovado. E ainda teve aquela inserção dos 300 conselheiros, não sei se você lembra, que foi objeto de justiça, de litígio judicial, né? Essa assembleia foi objeto de deliberação da justiça, a justiça validou aquela assembleia. Então, o que vale hoje no Estatuto do Santa Cruz, para fins da SAF, como foi o objeto da sua pergunta, é a assinatura do presidente do executivo. É essa dependência estatutária que é prevista lá. O que é que acontece? Acredito eu que, para dar maior legitimidade ao processo, o presidente Bruno Rodrigues preferiu submeter, né, e eu acho que até os investidores na proposta preferiu submeter todo esse rito à aprovação daqueles que mandam no Santa Cruz, que são os sócios, né? E aí passaria antes por um conselho fiscal, conselho deliberativo e, em última etapa, a Assembleia Geral de Sócios. O que é que acontece? E aí, sendo bem específico na sua pergunta, o opinativo, o parecer do Conselho Fiscal, ele é um parecer opinativo, ele não é vinculante. O que isso quer dizer? Que ele não obrigatoriamente tem que ser seguido, tá? O doutor Bartolomeu deu um parecer ali contra, esse parecer opinativo vai ser submetido ao Conselho Deliberativo, que pode aprovar o parecer ou rechaçar. Ou dizer, a gente reprova esse parecer e vamos dar continuidade ao prosseguimento da SAF. Então, esse parecer do Conselho Fiscal é um parecer eminentemente opinativo. E a votação também do deliberativo? Também do deliberativo. Embora tenha esse rito previsto, salvo engano, no contrato da proposta vinculante, foi divulgado na imprensa, alguns trechos, teria que passar por esses ritos do Conselho Deliberativo e depois a aprovação dos sócios. Isso é para dar maior segurança jurídica. Embora, como eu disse, o estatuto do clube prevê que o presidente pode isoladamente aprovar ou rejeitar a proposta da SAF. Nos seus contatos com tricolores e amigos, o senhor acha que o projeto passa na Assembleia Geral? Jorge, eu não vou dizer unanimidade, porque nunca existiu unanimidade na Terra, né? Mas é impressionante como a maioria esmagadora da torcida, dos sócios, dos conselheiros, das pessoas que querem que o Santa Cruz mude de fato, são a favor do envolvimento do patrimônio, do Arruda, né, propriamente dito. Porque, como eu digo, quem sofre no dia a dia, no jogo, quem tem dificuldades no acesso, quem tem falta de estrutura dentro de campo, dentro do estádio, para poder ir no banheiro, para poder ter um mínimo de conforto, de dignidade, é a torcida, o sócio, é aquele que está lá no jogo no dia a dia. Então, tenha certeza que esse torcedor, o que está lá na Série D, sem série, na Copa Pernambuco, na Série A, em qualquer momento, é ele que mais sofre e é ele que quer que a gente tenha uma reformulação grande no estádio do Arruda. Porque o estádio do Arruda está realmente inadministrável para a realidade financeira de Santa Cruz. Doutor João Marcelo Neves, para finalizar, mais algum esclarecimento, principalmente para os leigos que afirmam que o estádio não pode passar em definitivo para a SAF porque está construído em um terreno da prefeitura. Jorge, passar tranquilidade, acreditar que a coisa tende a evoluir. As notícias de ontem dão que os conselheiros, o presidente do conselho, o novo presidente do Conselho Fiscal e o presidente do Executivo se reuniram para tentar gerir essa crise que foi criada junto à torcida, né, e aos sócios. E eu acredito que agora não há nenhum empecilho, né? Como nunca houve. Porque há uma condicionante que é a alteração da lei. O Santa Cruz não poderia ceder definitivamente antes de alterar a lei. Realmente não, porque a lei ela prevê que o terreno foi cedido ao Santa Cruz, então não é do Santa Cruz, não é propriedade ainda do Santa Cruz. Mas como condicionante de, uma vez alterada a lei, passa-se a sessão definitiva, não há nenhum impedimento legal, né? Então segue o jogo, segue o fluxo, e aí é um trabalho que a diretoria vai ter junto à SAF, aos investidores da SAF, junto aos vereadores, para que aprovem uma lei para mudar essa realidade do terreno e, enfim, ceder definitivamente à constituição
da SA do futebol de Santa Cruz. Muito obrigado pela sua participação e seus esclarecimentos aqui no Momento Esportivo. Um grande abraço, doutor João. Um abraço, Jorge. Até mais.